Oi, oi, vem comigo, você que está em busca da sua independência financeira, que quer ter o seu negócio e não sabe o que fazer, nem por onde começar. Fica aí com a gente, porque aqui você encontra inspiração e super dicas para começar ou para impulsionar o seu negócio. No episódio de hoje, vamos falar de empregabilidade e vocês vão conhecer a história da Pluri, uma plataforma que promete te colocar de volta no mercado de trabalho, hein? Vamos conferir essas dicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam para a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios também. Então, fica aí, assiste ou então escuta até o final, porque elas dão dicas imperdíveis. Se você está me assistindo pelo YouTube, então já se inscreve no canal, deixa aquele super like e aproveita, manda esse vídeo para alguém que está querendo voltar para o mercado de trabalho ou mudar de profissão. Tenho certeza que essa pessoa vai amar essas dicas. E agora vamos para o bate-papo de hoje, né? A entrevistada da semana é Jennifer Coutinho. Ela é fundadora da plataforma Psicadidate Mulher, que atualmente é a Pluri. É um negócio que começou de uma maneira assim, meio inusitada, mas com um propósito nobre: ajudar mulheres a ingressar no mercado de trabalho. Agora, vamos escutar mais detalhes de como ela alcançou seus objetivos. Jennifer Coutinho, seja muito bem-vinda ao Empreende Delas, esse podcast maravilhoso que está aí para fortalecer a mulherada no mercado de trabalho. Tudo bem com você? Eu tô super animada, tá tudo certo. Eu acho que eu tô bem animada para essa conversa aqui hoje. Estou bem faladeira, então você Ah, me que ótimo. controla, hein, Juliana? Mas Eu eu tô bem. não, eu não. Adoro, adoro assim, vai falando, pode falando por aqui, quanto mais melhor. Ah, Estão combinadas, alinhadas. então tá bom, então tá. E pode começar então já falando primeiro, antes de a gente falar sobre o negócio, vamos falar sobre você. Então, por favor, assim, uma breve introdução, assim, conta pra gente quem é Jennifer Coutinho, por favor, Nossa, essa defina-se. pergunta é muito boa, essa pergunta ela é maravilhosa, né? Eu acho que eu sou uma mulher justiceira. Eu acho que eu sou uma mulher extremamente apaixonada, apaixonada com tudo. Eu sou apaixonada com a vida, eu sou apaixonada com esse notebook, com a caneca, eu sou apaixonada. Sou uma pessoa muito determinada e eu costumo falar para as pessoas que eu sou um monte de história errada que tá dando certo. Que ótimo. Pode até parecer pesado, né, falar um pouco disso, mas não tem como falar de mim sem falar da minha história e de várias coisas que aconteceram ao longo da Mas minha essa vida. é a próxima pergunta, é a sua trajetória. Eu gosto de saber disso mesmo, assim, gosto de saber dos bastidores aí. Quero saber o caminho aí que você trilhou até chegar a Pluri. Hoje é Pluri, né? Se Hoje, candidato Pluri. mulher virou Pluri. Então, Hoje, sua Pluri. trajetória até chegar a Pluri, por favor, pode ir. Nossa, a gente podia ficar aqui dando um filme, viu, Juliana? Mas eu acho que assim, não tem como contar a minha história sem contar a história da minha mãe. Minha mãe me teve com 14 anos. Então, ela Nossa. engravidou de mim com 13 anos e ela me teve com 14 anos. E a vida toda eu ouvi que o máximo que eu seria era mãe aos 14, assim como a minha mãe tinha sido mãe aos 14, né? Que loucura, Mas né? ainda, doideira. Isso que as pessoas gostam de taxar a gente, né? Mas ainda que como uma criança, minha mãe sempre foi uma mulher também muito inteligente e acho que as dificuldades da vida dela levaram ela a ser uma pessoa assim. Ela sempre me falava que eu podia ser o que eu quisesse ser, não necessariamente o que as pessoas falavam que eu seria. Porque ao longo da vida eu passei ouvindo muito isso, sabe? Então, ou eu seria mãe aos 14, que era o futuro que eu tinha, que era o ensinamento que eu teria dentro de casa. Eu estudei em escola pública, em escola de periferia, assim, de alto de morro mesmo. E aí as pessoas falavam que o máximo de que quem estudava naquela escola era caixa de supermercado, que elas seriam. E o que é lógico, eu não tenho nenhum problema com quem tem essa profissão, mas eu acho que é muito errado você ditar o topo da vida de alguém baseado onde ela estuda.
Eu vi alguns amigos também indo para lugares errados, enfim. Tive uma juventude um pouco sofrida, então passei por alguns assédios e tudo mais. Então a vida inteira eu ouvi isso. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. E pior do que eu ouvir isso, eu comecei a ouvir: você não consegue, você não vai, você nunca vai superar os seus traumas. Você nunca vai ser mais do que uma mãe aos 14. Você nunca vai passar numa federal porque você estudou nessa escola. Então a vida inteira eu ouvi isso. E a minha mãe, ela sempre falou isso pra mim: Jane, você vai ser o que você quiser, tampa o barulho. Independente do que o mundo disser ao contrário, você vai ser o que você quiser, só que você não pode ouvir essas pessoas. E eu acho que a minha vida foi basicamente isso. Quando alguém falava pra mim, me ditava um futuro, eu era teimosa, eu falava: não vai ser desse jeito, não. Então, se alguém falava pra mim, aquelas que me falaram que eu seria mãe aos 14, eu chegava lá com 15 e falava: olha aqui, eu com 15 anos e eu não fui Cadê? mãe. Cadê? Cadê o meu neném? Tipo, as pessoas que falavam que a galera da minha escola passava menos em faculdade, eu ia lá e passei na faculdade e esfregava na cara das pessoas. Então, eu sempre fui muito combatente, assim. E honestamente, Juliana, nós como mulheres, independente se você teve uma história toda zoada como a minha, ou uma criação muito bem sucedida, a gente ouve isso o tempo todo. Você não vai, você não consegue, não é pra você, e etc. Então chegou num momento que eu cansei e eu falei: alguém tem que falar para as mulheres o que a minha mãe falou para mim. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui para contar essa história. E é difícil a Foi gente isso, não sabe? acreditar, né? É muito Muito difícil. difícil, É. muito difícil. E quando eu criei esse candidato mulher, foi muito nessa missão. Eu preciso repetir isso. Você vai ser o que você quiser ser, não importa se o mundo disser o contrário. Eu precisava dizer isso para as mulheres, porque eu sabia que não era todo mundo que tinha uma pessoa como minha mãe que falaria isso, sabe? Então, quando eu criei esse candidato mulher, nem era para ser um negócio. Eu tinha zero interesse em empreender, zero interesse em empreender. Então era só um lugar de empurrar mais as mulheres para as candidaturas das vagas. Elas não se candidatam em geral se elas não têm todos os pré-requisitos e ensinar elas o caminho das pedras, sabe? E aí essa história foi se moldando para virar um negócio, antes um negócio B2C, agora um negócio B2B, e aí essa história foi tendo aí desdobramento. Mas antes do Se Candidate Mulher, você trabalhava em algum lugar e criou o Se Candidate junto? Como que foi Boa a pergunta. criação? Eu trabalhava já com empreendedorismo há muito tempo, então trabalhei no Sebrae, trabalhei na Associação Brasileira de Startups, então eu sempre estive ao lado do empreendedorismo, mas nunca cogitei isso como uma coisa para mim. Empreender me remetia à instabilidade financeira. E Ah, dado que eu já falei aqui da minha criação, se tem uma coisa que eu não queria era passar por algumas dificuldades ou que meus filhos passassem por dificuldades que eu passei. Então empreender para mim zero chance, zero chance. Mas eu sempre estive perto do empreendedorismo. Eu sempre tive essa atitude empreendedora. Uma vez eu fui reconhecida pela HSM University como intraempreendedora, uma das que mais mudavam as organizações do Brasil. Então, sempre fiquei do ladinho do empreendedorismo. E aí veio a pandemia. Curiosamente, 3 meses antes da pandemia, eu tinha decidido largar tudo e ir estudar inglês nos Estados Unidos. Eu virei au pair. Eu bom. já tinha cargo alto, tá? Mas eu falei: quer saber? Eu Mas isso preciso você me. estava trabalhando com startup. Isso, estava Ah, trabalhando com tá. startups. Só que eu achava que o meu próximo passo era num lugar que me exigiria um inglês avançado. E eu não tinha, né? Eu não tive oportunidade de estudar isso. Eu falei: quer saber? Larguei tudo, fui virar au pair, que é babá, né, nos Estados Aham. Unidos. Muita gente me julgou, assim. Muita gente falava: como assim? Você tá largando isso pra virar, pra limpar a bunda de criança? E não sei o que lá. Mas fui, com a cara e com a coragem. E aí, quando veio a pandemia, eu estava nos Estados Unidos, cumprindo meu ano de au pair, estudando inglês, cuidando das minhas 3 crianças, que eu sou apaixonada com elas até hoje. Gente, a E previsão era veio a era pandemia. de ficar um ano lá? 2 anos. Dois Era ficar anos. 2 anos. E aí veio a Hum. pandemia, Ju. Quando a pandemia veio, eu lembro que eu recebi uma newsletter que tinha uma baita notícia do IBGE. E essa notícia falava que naquele momento existiam 8,5 milhões de mulheres desempregadas no Brasil. E que, na pandemia, elas eram prioridade na demissão. Então, um outro dado que me chamou muita atenção foi que o Ministério do Trabalho soltou um reporte das demissões de 2020.
Das 482 mil demissões, 462 mil foram mulheres. Como que eu Nossa. para esse número e falar tem alguma coisa errada aqui, cara? E aí Aham. eu fiquei uma noite inteira sem dormir, não consegui dormir. Fiquei 24 horas acordada, não consegui dormir pensando nesses dados. Aí no outro dia eu falei, quer saber? Eu vou ajudar essa mulherada a voltar para os empregos dela. Então o que que eu vou fazer? Uma vez por semana, talvez, vou criar uma newsletter, vou ficar dando dica de currículo, dica de LinkedIn, direcionado para mulher. E foi Mas assim, só Ju. eu só me perdi no tempo. Isso você ainda estava a pandemia Ainda rolando, estava você ainda lá, estava sendo lá au nos Estados pair, Unidos. Estados Unidos, tudo lá, tudo lá. E aí eu comecei Entendi. desse jeito. Então eu cuidava das minhas crianças de 8 às 17. E aí de noite, assim, eu ficava pensando qual dica que eu ia dar de currículo LinkedIn. Abri um Instagram, abri um LinkedIn e abri uma newsletter. E eu ficava disparando dica todo dia, assim, para essas mulheradas. E isso aconteceu de março de 2020 até dezembro de 2020. Eu fiquei um ano vivendo essa rotina, que é uma rotina muito desgastante. Num É. determinado momento, tinha 70 mil mulheres seguindo aquele conteúdo. Eu falei, uai, somando, né, as bases todas. Eu falei, uai, tem alguma coisa aqui. E mais do que isso, os meus amigos, né, do empreendedorismo, das startups e tudo mais, falavam: Jenny, você tem ouro na sua mão. Jenny, esquece essa história de não querer empreender. Isso é viés. Esquece isso. Você pode empreender. Você pode ter um negócio que paga suas contas. Investe nisso. Então, aí que surgiu ali a ideia e a gente ficou ali 8 meses. E aí, quando foi em dezembro, eu decidi interromper o meu intercâmbio e voltar para o Brasil, dezembro de 2020. Falei, quer saber? Vou lá mergulhar de cabeça nesse negócio, então, e ver o que que vai acontecer. Interrompi, o intercâmbio ainda tinha mais um ano, e voltei com 9 mil reais no bolso. E eu falei, eu tenho 9 mil reais, e agora? O que que eu vou fazer? Tipo, 3 vezes por mês, eu acho que eu pago a conta em São Paulo, porque para mim era muito estratégico estar em São Paulo. Então, na minha cabeça, eu tinha 3 meses para trazer mais dinheiro para dentro. E aí o negócio desgringolou. Então foi assim ali no começo. Isso é de São Paulo mesmo. Sou mineira, sou de Viçosa. Você é de Viçosa, menina. Sou Olha mineirinha só. de Viçosa. Mas já morava em São Paulo quando eu fui fazer o intercâmbio. Então voltei para São Paulo mesmo, que era o lugar que eu achava que ia ter mais propensão desse negócio crescer mais rápido. E onde a minha rede de contato estava muito forte também. Tá, tá. Ah, tá, porque trabalhando com startups já era em São Paulo, né? Já era em São Paulo. A Associação Brasileira de Startups fica em São Paulo. Meu trabalho foi Uhum, presencial, trabalhei há 2 anos e meio. Então eu tinha uma rede muito importante aqui em São Paulo. uhum. Mas aí depois, quando você voltou para o Brasil, com a Se Candidate Mulher, ela continuou sendo uma plataforma assim, só virtual ou você tem o Não, espaço nessa físico? hora ela não era nada. Eu fiz um MVPzinho, porque, assim, se eu vinha do mundo de startups, eu falei, então beleza, se for para empreender, eu vou empreender com alguma coisa escalável. Já não quero empreender. Então, se for para empreender, vai ser alguma coisa que vai ser crescimento rápido. Porque ou eu vou empreender com uma coisa que tenha muito impacto, ou eu vou emprego. Eu não queria já empreender. E aí, quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou fazer um MVPzinho aqui. Eu acho que existe uma tendência dessa mulher pagar o acesso da minha plataforma. Mas eu não sei, porque às vezes ela quer meu conteúdo de graça. Ela quer continuar assinando minha newsletter, mas ela não está disposta a pagar por isso. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz um evento, e esse evento ele era gratuito, mas poderia pagar o ingresso para você ter a gravação do evento. Eu queria validar a disponibilidade dela pagar uma assinatura de plataforma com conteúdo e vídeo e tudo mais. E aí foi dito e feito. Na época eu lembro que teve 800 inscrições, a minha meta de conversão era 10%, e das 800, 92 compraram o acesso gravado de um mês depois. Aí eu falei, não, agora sim eu validei que existe uma propensão de pagamento pelo que eu tô fazendo. Aí sim, eu gastei 3 meses gravando tudo, fazendo um monte de aula, testando um monte de plataforma para hospedar o meu conteúdo numa plataforma e aí começar a vender. E aí eu entendi Ah, que que dava legal. para fazer disso um negócio. Menina, que legal. Bacana, hein?
legal Foi uma mesmo. loucura. Nossa Senhora, eu olho para trás e falo, meu Deus, como que deu certo? Que ótimo! Que eu ia te perguntar isso mesmo, que você falou que desde o começo você tinha newsletter, né? Sim, Mas sim, tem como até que hoje. você fez desde o comecinho, assim, para começar a newsletter? Porque você tem que ter as pessoas Cara, o começo cadastradas, foi né? tipo, começa com o que você tem e faz o melhor com o que você tem. Eu tinha R$ 0, zero dinheiro, zero tudo, e inclusive eu nem tinha conhecimento, mas eu sou uma pessoa muito curiosa. Então eu falei, então eu vou aprender a fazer esse negócio. Procurei lá onde que tinha minimamente um site que a pessoa se cadastrava para receber newsletter e que eu pudesse enviar. Encontrei na época MailChimp, que até Uhum. 1.000 assinaturas era de graça. Então, na minha cabeça, eu nunca ia chegar a 1.000 assinaturas tão rápido. Falei, ah, então beleza. Aprendi a mexer olhando no YouTube mesmo, nunca tinha feito nada do tipo, olhando no YouTube mesmo. Falei, ah, então vou começar a escrever. Comecei a dividir em tópico, escrevi, e aí eu criei um Instagram e o LinkedIn. Então, o que que eu falava? Eu falava, olha, dica de currículo. Mas se você quiser mais, eu mando uma newsletter, é só você clicar no link e assinar a newsletter. Então, meio que a rede social se transformou no meu canal de aquisição e a newsletter era onde eu nutria essa mulher com muito conteúdo, muita dica, muita coisa, sabe? Então foi com o mínimo mesmo, foi com uma plataforma gratuita, sendo curiosa, aprendendo a mexer nas ferramentas que eu não sabia, até design, fui mexer em Canva, né? Sei lá como é que fazia a arte na época. Aham. E assim foi o pontapé inicial. Foi perfeito? Não. Foi bonito? Também não. Mas funcionou, sabe? Com o tempo a gente foi melhorando o processo e tudo mais. E eu acho que é isso que importa, né? O que importa é Eu acho que tem que sair. começar. É, tem que começar de algum Eu acho jeito. que tem que começar. Eu Principalmente falo a isso, gente. eu falo isso do podcast aqui também. Eu comecei e foi assim, um fone de ouvido, É sabe? isso. Era um fone de ouvido só, era só áudio e, sabe? Eu acho que tem que começar. A gente, nós mulheres, né? E aí vem tudo baseado na nossa metodologia também. Estudei muito o comportamento das mulheres ao longo do tempo para a gente conseguir fazer. A gente, desde criança, a gente é muito treinada para ser perfeccionista. Não é que a gente é perfeccionista, mas a gente é incumbida a ser perfeccionista, né? Então, a menininha, né, no churrasco de domingo, tem que estar com o melhor vestidinho, tem que estar com o lacinho bem feito. E o menino, ele pode estar com o joelho todo ralado, todo estrupiado, como a gente fala lá em Minas Gerais, está tudo bem. Então, desde muito novinho, Aqui a em mulher, Minas ela Gerais. então, desde muito novinha, a mulher ela tem esse alto padrão de exigência, né, quanto ao detalhismo e o perfeccionismo. E os meninos arriscam mais, não é defeito e qualidade de um do outro, é traço característico. E a gente tem isso também. Então eu lembro que quando eu queria lançar esse candidato mulher, eu sempre falava assim com meu marido, hoje meu marido, olha, eu acho que eu quero a mentoria de mais uma pessoa. Ah, mas eu acho que eu tenho que mostrar para fulano. Todo dia eu inventava uma. Não, mas não tá bom ainda. Eu acho que eu vou mostrar para ciclano. Aí um dia ele virou para mim e falou assim: Jenny, bota no mundo. Nunca vai estar perfeito a seus olhos. Então bota no mundo. Na hora que você botar no mundo, você vai consertando, você vai resolvendo. Mas você precisa botar isso no mundo. E eu nunca esqueço disso, assim, sabe? Porque se não fosse essa chamada, talvez eu ia até hoje lá esperando o momento perfeito para eu começar, sabe, a fazer isso. Sei exatamente como é que é. Com o podcast aqui também foi assim. Eu também gravei o primeiro episódio e ficou guardado, porque eu falava, não, não, não Olha tá só. bom, não dá, não, não tá legal, não é bem isso. E meu marido que falou também, falou, tá pronto o negócio, pô, você não sabe, você põe aí, publica e tal. É, e eu tô com outros projetos também para soltar, que ele tá falando a mesma coisa. Falando, Aí, ó, tá o vendo? que que você tá esperando? O que que você tá esperando? É isso, é isso. Pois é, eu aprendo, mas não aprendo. Dureza. É isso. E foi disso. Então, ele foi se transformando. Eu acho que a gente construiu junto com as nossas comunidades. Então, eu acho que isso é importante também, né? A gente foi construindo e lapidando de acordo com o que a comunidade pedia, com as melhorias que elas exigiam.
E ao longo desse processo também, muitas empresas se aproximaram da gente, falou, poxa, você tem uma comunidade de talento que é diferente, que é qualificada, que se engaja, como que você traz ela para minhas vagas? Então aí, depois disso, eu acho que a gente foi construindo junto, tanto com a mulher quanto com o meu cliente empresa, a gente foi entendendo os melhores caminhos e até hoje, a gente co-constrói essa empresa até hoje junto, eu acho, sabe? Uhum. Bacana. E agora a Se Candidate Mulher virou a Pluri, né? E aí tem alguma diferença, assim, mudou alguma coisa sabe, no serviço, na plataforma? Qual que é a diferença agora? Sim, a gente surge, eu acho que isso fala muito sobre maturidade de negócio, maturidade de tomada de decisão também. É muito difícil, né? A gente é muito apegada às coisas que a gente constrói e tudo mais. Mas a história foi que a gente surgiu B2C. A gente era para mulher, eu não tinha nenhuma pretensão de vender para persona empresa. Então, a mensagem estava muito clara nesse candidato mulher para mulher. Estava muito claro, eu não precisava Hum. explicar para ela o que era o nosso trabalho, estava muito evidente. Até o Num nome determinado... diz tudo. Se Candidate Exatamente, Mulher. exatamente. E aí, num determinado momento, a gente começou a vender para a empresa. A gente entendeu que o impacto que a gente faria seria muito maior, porque, como negócio, né, qualquer negócio B2C é muito mais difícil de faturar do que um negócio B2B. Então, a questão é: o esforço de eu vender uma quantia, R$ 10.000, para 1.000 mulheres, é muito maior do que o esforço de eu vender R$ 10.000 para uma empresa, que tem um budget maior. Então, a gente começou a vender para a empresa, basicamente, o acesso a todas as mulheres que passavam pela nossa jornada. E aí a gente começou a entender que existia muita dificuldade da empresa entender a gente, entender a nossa proposta de valor, da empresa entender que a gente tinha solução para ela. Então eu tinha que dar uma volta ao mundo para explicar para a empresa que a Se Candidate Mulher tinha solução para a empresa e não só para a mulher. E aí, entendendo isso, a gente falou, poxa, se a gente está faturando X, tendo que dar essa volta ao mundo, impactando tantas mulheres, tendo que dar essa volta ao mundo, e se a gente não tiver que dar a volta ao mundo? Então, a Pluri surge muito para ser essa mensagem direta para a empresa, que a gente tem uma solução para a empresa, né? Porque a empresa não conseguia identificar isso de bate-pronto nas candidatas mulher. A candidata mulher ela não deixa de existir. Ela sempre vai ser e vai continuar sendo a nossa comunidade de talentos. E é ela, é a candidata mulher. Porém, foi necessário surgir a Pluri, que é a empresa que atende as empresas e é, né, a grande proprietária da comunidade de talentos que a gente tem. Mas justamente para a gente direcionar o nosso negócio mais para a nossa persona, para a persona pagadora, né, no final do dia. Foi muito por isso. Entendi. Então, você que percebeu, né, que o negócio podia ser mais do que atender só as mulheres, e não só, né, porque haja, né, haja trabalho. Mas, e aí você fez o modelo de negócio e foi atrás das empresas, ou alguma empresa te procurou e quis saber se você tinha alguma coisa para oferecer? Elas vieram muito forte, né? Num determinado momento, esse candidato de mulher foi crescendo, principalmente no LinkedIn. Foi crescendo muito. Então, as próprias mulheres começaram a ser difusoras da gente. E foi crescendo, foi crescendo. De repente, eu recebi um e-mail de uma empresa, dois e-mails. De repente, tinha 80 empresas querendo saber como que elas acessavam a nossa base. Como que elas faziam para contratar as mulheres que faziam parte desse candidato de mulher. E aí eu fui testando. Assim como eu testei com as mulheres, eu fui testando. Eu falei, tá, vem cá então, vamos conversar. O que você precisa? Qual é a sua dificuldade? Por que a ferramenta que você tem não te atende? E eu fui conversando com essas empresas que foram chegando junto com a gente. E aí a gente foi construindo solução baseada em todo esse discovery, todas essas conversas que a gente tinha com as empresas. E aí a gente foi construindo solução até a hora que a gente começou a encaixar melhor uma ou outra até a hora que a gente falou, não, é nesse caminho aqui, e aí a gente foi construindo. Mas as empresas, num primeiro momento, vieram muito até a gente não tinha um trabalho ativo de ir até a empresa. Hoje a gente faz isso, mas no começo não, foi muito mais reativo ao que as empresas estavam buscando aqui do que a gente intencionalmente botando uma coisa B2B no mercado. Foi muito reativo. Bacana.
Então, além de dar as dicas para as mulheres, você também criava ali o seu banco de dados, assim, você tinha o seu banco Exatamente, de currículos ali também. exatamente. E Então eu aí você coloquei tudo. pode, que eu Ah, tá, acho é que porque você você ia me falar o que eu. E aí eu coloquei, né, todo o nosso conteúdo em plataforma, então ficou fácil para a mulher acessar, só que do outro lado eu sabia qual a mulher que tinha finalizado, eu sabia o perfil da mulher que tinha entrado, qual graduação que ela tinha, eu sabia as vagas de interesse dessa mulher. Então eu fui construindo uma base de dados muito boa. Então no final do dia, o que que eu precisava? Entregar acesso para a empresa dessa base de dados, para que ela pudesse fazer a busca dela da mulher que ela que já estava na minha base, só que ela não tinha esse acesso da minha base. Eu nunca tinha pensado em fazer isso. Tá. Acho que eu entendi. Então, o seu negócio com as empresas agora é que você meio que organizou esses dados. Você Sim, dei organizou e acesso, não só organizei, como dei acesso para elas. Então, a empresa pode fazer login, pode buscar por conta própria lá dentro da base, pode divulgar as suas vagas por conta própria. Ela não precisa de mim. e é legal para as candidatas também, né? Porque a Com certeza. empresa já entra e faz ali o. Com certeza. A metodologia, ela foi criada para a mulher conseguir emprego sozinha, sem precisar de eu oferecer uma vaga para ela. A metodologia é criada para ela se resolver sozinha, para ela fazer várias candidaturas e otimizar. Ela foi criada para isso. Só que agora eu passei a facilitar o processo, porque beleza, eu te dei uma metodologia para você resolver sozinha. E em até 90 dias você vai conseguir um novo emprego. Isso já é comprovado. Porém, agora, além da metodologia, eu tô te oferecendo a vaga. Antes eu não oferecia. Antes eu só dava a metodologia e falava, agora vai, agora você consegue. Agora eu falo isso e entrego a vaga também. Fiquei curiosa com a metodologia. O seu produto, então, o que você vende é a metodologia? É tipo É, assim, toda como ela que foi é o que que a mulher vai fazer, tipo, um passo a passo para ela ingressar ou voltar para o mercado de trabalho? toda ela foi encapsulada dentro de uma plataforma hoje, né? Então eu estudei o comportamento de 2.000 mulheres. Eu mencionei ali no início rapidamente. A mulher ela só se candidata quando ela tem todos os requisitos. Isso é dado comprovado. O homem se candidata quando ele tem 60% dos pré-requisitos. Então, no meu primeiro ano, aquele ano de au pair, que eu estava entendendo a situação, eu estudei aproximadamente 2.000 mulheres, entendendo que se você não se candidata, o que que te faz se candidatar? Eu quero saber o contrário, então. O que que te faz se candidatar? E aí, depois de todo esse estudo, eu cheguei num consenso, né, em algumas variáveis que faziam a mulher se candidatar, o comportamento dela era diferente. E aí, baseado nisso, eu criei, né, a SCM Academy, que é essa plataforma por onde elas passam. Então, lá é dividido desde autoconhecimento, a síndrome de impostora, muitas dessas coisas, e a parte de empregabilidade. Só entra para a minha base de talentos a mulher que finaliza a SCM Academy. Se ela não finalizar a SCM Academy, ela não entra para a minha base de talentos, porque ela continua não se candidatando, ela continua não tendo um bom desempenho, né, no processo seletivo. Então, eu encapsulei isso tudo, todo esse conhecimento, toda essa pesquisa que eu fiz lá no começo, numa plataforma onde tem todas as aulas, exercícios para desenvolver isso nela. Demora 4 horas o total disso tudo. E aí ela vai lá e entra para dentro da minha base de talentos. Tem um certificado certificada que ela pode fazer parte da minha base de talentos. E aí, do outro lado, a empresa acessa essa base de talentos. Gente, que legal! Olha só, bacana, hein? Danadinha você! Mulher, mas deu trabalho. Dá trabalho, hein? Meu Deus do céu. Então, acho que todo dia eu falo, por que que eu decidi Imagina. empreender, gente? Eu nem queria fazer isso. Mas é muito gratificante, assim, ver cada história de mulher reempregada, cada história de empresa que eu não conseguia fechar essa vaga com mulher. A gente tem empresa que já falou pra mim, eu não conseguia fechar essa vaga. Tem 150 anos que essa vaga nunca foi preenchida por uma mulher na história da empresa, empresas multinacionais centenárias. E vocês conseguiram fazer isso, sabe? Então é muito legal, compensa muito, né, o resultado no final do dia. Que legal, pô, bem bacana. Mas tem alguma ferramenta assim mais específica que você usa para incentivar essas as mulheres no mercado, assim, a participar
do processo, sabe? Ah, tem. A nossa ferramenta, né? A nossa ferramenta foi baseada nessa A metodologia. metodologia. Ela é construída em cima dela, ela tem três parâmetros muito fortes que a gente chama de atração, desejabilidade e performance, né? Então, todos são baseados nesses parâmetros e que entrega isso. Dentro da nossa plataforma, a mulher tem 4 vezes mais chances de ser aprovada num processo seletivo do que em qualquer outra plataforma, justamente por causa dessa metodologia que a gente criou e foi criando tudo em cima dela. Ah, mas interessante, porque não é exatamente uma qualificação também para a mulher, né? O currículo ali ela já tem. É, É uma qualificação de soft skill, né? Uma qualificação de autoconfiança ah, e tá. síndrome do impostor. E aí, ela pode já ter o currículo dela, mas a gente, por exemplo, criou uma metodologia de currículo bem personalizada e que com certeza ela vai passar nas triagens com o nosso modelo. Então, tudo lá é bem personalizado mesmo. Caramba, Dentro da plataforma, ela tem correção do currículo dela, ela tem feedback do LinkedIn dela, ela tem feedback do pitch dela, e ela vai personalizando para cada processo seletivo que ela tenta, o que ela não faria se fosse sozinha ou se fosse em outro lugar. tá. Mas aí então ela tem esse acompanhamento Tudo sempre isso. ela tá na plataforma, ela faz uma entrevista, por exemplo, volta na plataforma e tem tipo uma mentoria, assim, do que ela tem Quantas que vezes fazer. ela quiser. Quantas vezes ela quiser. O acesso da plataforma ele é vitalício. Uma vez adquirido, ela não perde o acesso mais, ela está dentro da comunidade. Tanto é que a gente não construiu uma base de talentos, a gente construiu uma comunidade de talentos. Eu acho que é o que tem diferenciado, inclusive, versus a outras bases de talentos que tem aí no mercado. Mas, ô Jenny, me conta então, falando aqui de desafios para você no mercado, você aí que estava doida para empreender, os principais obstáculos assim que você encontrou no lançamento, né, e no crescimento também da plataforma. Eu acho que são vários, né? Eles só vão mudando de acordo com o que a gente vai evoluindo. Eu acho que o desafio número um era eu mesmo, sabe? Era eu confiar que eu era capaz de empreender, era eu quebrar todas as minhas barreiras ali, né? Do que eu já tinha de crença limitante relacionado a financeiro, relacionado à criação que eu tive. Então, na minha cabeça, para você empreender, você tinha que ter algum financeiro, sabe? Alguma base. Então, acho que o primeiro desafio foi me convencer a empreender mesmo, me convencer que eu podia fazer isso, que eu era capaz de fazer isso. Ainda que eu tivesse todo o know-how técnico, porque eu já trabalhava com empreendedorismo há quase 10 anos. Mas eu acho que esse foi o primeiro, sabe? O primeiro desafio. E eu, com certeza, eu contei muito com rede de apoio, com muitas pessoas que olhavam para mim e falavam o tanto que elas acreditavam que eu ia conseguir fazer aquilo, o quanto que elas, né, pensavam nisso. Acho que o primeiro desafio foi eu mesma, sem dúvida. Uma vez colocado, né, na rua, Gasguei. uma vez colocado na rua, eu acho que o primeiro desafio foi ter processo de venda mesmo, né? Querer que seja um negócio sustentável. Então, às vezes, você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se o consumidor não quer consumir, então não é a melhor ideia do mundo. Então, eu acho que o segundo desafio foi ali querer ser uma empresa sustentável, que vendesse. E eu tinha um público muito específico, uma mulher desempregada que ela nem teria esse dinheiro, esse valor, talvez ela dependeria de alguém ou de alguma economia que ela tinha feito, né? Então, acho que um segundo desafio foi o desafio de monetizar mesmo. E mais do que isso, né? Monetizar em cima deste público. Eu precisava ser uma empresa sustentável. E aí, ao longo do tempo, eu acho que os desafios foram acompanhar o mercado, conseguir entender que talvez tinha que mudar algumas coisas, porque o mercado estava mudando. Se eu estava num mundo que não era tradicional, que era um mundo de startups, timing é muito importante. Então, se uma coisa muda, a gente precisa mudar aqui dentro também. Então, gerir essa mudança é muito desafiador. Uma hora você é B2C, de repente você é B2B, uma hora você é candidata de mulher, de repente você é pluri. Então, a gestão da mudança num mercado que é muito rápido e muito volátil, acho que é um terceiro desafio aí bem, bem relevante, sabe? Uhum.
Uma dúvida aqui que me veio, você ficou quanto tempo sozinha? Ahn, sozinha, sozinha, eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei 2 meses. Por quê? Eu criei um grupo de voluntárias. Então, em julho de 2020, eu já tinha mais ou menos 19 voluntárias que trabalhavam comigo, né, na construção das candidatas. Agora, como negócio, né, quando eu decidi transformar isso num negócio, foi um desafio muito grande, porque eu não podia ter as voluntárias mais, né? Não existia essa mais. Então, eu tive um Uhum. time de 3 pessoas ali em 2021, até 6 meses, metade do ano. Depois a minha sócia entrou, que eu trouxe uma sócia para vir junto comigo. E aí a gente ficou em 4 pessoas e aí a gente foi crescendo assim. Mas sozinha, sozinha. Acho que eu fiquei só 2 meses, porque eu tinha um time de voluntária e geri esse time de voluntária durante um tempo. E depois, né, a gente foi organizando como empresa e não como um trabalho voluntário mais. Entendi, entendi. E me conta uma outra coisa, pensando nos impactos na vida real, assim, das mulheres, tem alguma história, sabe, alguma uma história marcante, assim, algum testemunho, sabe, para mostrar assim, o impacto da plataforma? Nossa, tem várias, assim, né? A gente emprega pelo menos 5 mulheres por dia. Tem dia que é 20, Gente, é tem dia muita que é muita coisa, gente, né? é muita coisa. E aí, e tem várias, assim. E honestamente, empreender é muito difícil, né? Empreender, aí você soma, né, as outras coisas. Então, empreender é difícil. Empreender e ser mulher. Empreender e ser mulher em tecnologia. Empreender e ser mulher em tecnologia, em diversidade, inclusão, em equidade de gênero. Então, é muito difícil. E aí, Você não falou quando é uma mãe que está empreendendo e não, que tem. junta todas as questões, né? Minha sócia é mãe, Aham. minha sócia é mãe de dois, assim, lidar com isso. Empreender é muito difícil, ponto. E aí, tem dia que a gente tá desmotivado mesmo, e por mais que a gente pode estar tudo isso, tem coisa que não tira, que tira a nossa paz mesmo. E eu me apego muito a essas histórias, porque são essas histórias no dia que tá muito difícil que eu falo, não, peraí, deixa eu dar uma olhadinha nessas histórias de novo, porque me volta pro centro, sabe? Me volta pro foco. Eu lembro de uma das primeiras histórias, uma das primeiras que a gente fez. Uma mulher mandou uma mensagem no LinkedIn e aí, nesse dia, ela estava me contando que ela estava saindo da casa do ex-marido dela. Ela era casada com esse cara e ela dependia financeiramente dele. E eles se divorciaram. Porém, ela dependia financeiramente dele, então ela morava na casa dele. E chegou num ponto da situação em que, inclusive, ele começou a namorar. E ela morava nessa casa ainda, porque ela dependia muito financeiramente dele. E ela estava me mandando mensagem que, graças à SM Academy, graças à metodologia, ela estava saindo da casa dele. Ela tinha acabado de fazer 3 meses de experiência e ela falava: ainda não é o emprego que eu quero, mas foi o primeiro passo para eu sair. E graças a isso, eu tô conseguindo. Eu arrepio só de falar. Eu tô conseguindo sair dessa casa hoje. E agora eu vou ser independente, sabe? E aí essas histórias elas se multiplicam. Essa tocou muito, porque nesse dia eu falei, cara, não é só o emprego. A gente está falando de independência financeira, a gente está falando de independência de tomada de decisão, Você está independente se falando de for mudar a vida de uma pessoa, né? exatamente, sabe? Então, assim, essa história me chamou muita atenção. E uma mais recente agora também, que tem muito viés no mercado de trabalho quanto as mulheres grávidas e tudo mais. E aí, recentemente, uma mulher que a gente recolocou, ela estava grávida e ela conseguiu um emprego grávida e não escondendo essa informação, contando essa informação. Ela seguiu toda a metodologia, ela seguiu a Academy e tudo mais. E ela era uma mulher negra, grávida, então ela tinha várias coisas que só dificultavam mais a questão do processo seletivo. Então são essas histórias, assim, sabe? Que vão mexendo com a gente e fazendo com que os dias difíceis sejam menos difíceis e que a gente se mantenha motivado assim todo dia. Ai, legal demais. Isso deve dar um incentivo, Nossa, realmente muito, deve ser assim, muito. sensacional, sensacional. E eu estava vendo, acho que eu vi no Instagram, que você está com uma meta bem ousada, né? Para a Pluri, Não, agora. a gente tem, a gente sempre teve, eu acho que desde o início, desde o início.
Eu sempre falei que eu queria empregar 500 mil de mulheres até 2030, por meio dos nossos clientes. Eu sempre falei isso. Eu quero fazer a diferença. Se for para empreender, nós vamos fazer uma coisa muito louca. Nós vamos fazer um negócio muito doido. Eu acordo e durmo todo dia pensando nisso. Como que eu vou fazer para empregar 500 mil de mulheres nas empresas que eu atendo? Todo dia eu penso nisso, sabe? Mas eu acredito muito. Eu não tenho dúvida que a É, gente mas vai é fazer isso. sensacional ter uma pessoa como você pensando nisso, assim, pensando pelas outras, sabe? É muito fantástico, porque, né, que a gente Eu vai peço contar todo dia quem? a Deus e a todas as energias aí, seja lá qual for a energia que a pessoa que te escuta acredita, é, que me mantenha sempre com muita energia para fazer isso, sabe? Porque, como eu falei, ele é muito difícil, mas a gente tem muita clareza no impacto que a gente quer causar na sociedade, sabe? E você tem Preciso que muito reinventar o negócio o tempo todo, né? todo dia. Eu preciso das mulheres, eu preciso das empresas, eu preciso do meu time, eu preciso dos meus investidores. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a gente precisa se realimentar todos os dias, se retroalimentar todos os dias. Mas é um propósito muito forte, que eu acho que tá todo mundo muito alinhado quanto a ele, sabe? E eu vi também que, além do empoderamento feminino, agora a Pluri também está tratando muito da diversidade, né? Muito. E aí, qual foi a diferença, assim, para o negócio? A primeira vez que a gente não fez sobre gênero foi quando a gente fez uma turma para pessoas trans. E aí a gente falou que não tinha problema. Independente com o gênero qual essa pessoa se identificasse, ela poderia fazer a turma. A gente deixou muito claro para a turma que a nossa especialidade era mulher, mas que todas as pessoas eram bem-vindas, inclusive se elas dessem feedback, a gente ia só melhorar e tudo mais. E foi uma experiência muito boa, né? Foram pessoas trans, pessoas travestis, e pessoas não binárias. Foi a primeira experiência. Olhando no longo prazo, eu não tenho dúvida que a Pluri vai atender pessoas que têm quesitos dificultadores no mercado de trabalho. Não tenho dúvida disso. Acho que a nossa prioridade ainda vai ser mulher durante muito tempo, porque o gap de gênero ele é muito grande, ele é centenário. Mas eu não tenho dúvida que a médio e a longo prazo, a gente vai olhar para a pirâmide da empregabilidade e falar, beleza, check aqui. Agora, para quem que a gente vai olhar? Então, isso, sem dúvida, também o posicionamento da Pluri é voltado para isso. É já a gente deixando muito claro, talvez não agora, mas que a médio e longo prazo a gente quer olhar as pessoas que são prejudicadas ao longo da história no mercado de trabalho e trabalhar com elas com prioridade. Hoje, as mulheres, quem sabe daqui a pouco pessoas PCD, quem sabe daqui a pouco pessoas LGBTI+, quem sabe daqui a pouco pessoas negras, mas a gente tem olhado muito para isso e entendendo que é uma virada que vai ser necessária no médio e longo prazo. Muito bom, bacana. Então, pensando nessas barreiras, né? E aí voltando para falar só de mulheres, assim, quais barreiras que você já percebeu, assim, as principais barreiras, sabe, ao ingresso das mulheres no mercado de trabalho? Eu acho que é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que a gente vê as mulheres apontando para a empresa, né? Ah, essa empresa é ruim, não contrata mulher. Ao mesmo tempo que a gente vê a empresa falando assim, ah, mas não tem a mulher para essa vaga, todo mundo está apontando o dedo para o lado e está esquecendo de olhar para si mesmo. Então, do lado das mulheres, eu acho que a primeira barreira é a autoconfiança feminina mesmo. Eu acho não, eu tenho certeza, né? Dado tudo que a gente estudou, é a autoconfiança feminina. E, de novo, a gente está falando de uma construção de sociedade. A carreira de uma mulher começa muito antes de uma CLT ser emitida. Muito antes. Então, a gente está falando aqui de uma construção de detalhamento, perfeccionismo, síndrome do impostor mesmo, que a sociedade impõe isso para as nossas meninas desde muito cedo. Então, a primeira barreira para a mulher é a autoconfiança mesmo. Porque não adianta eu lutar por ela se no final das contas é ela que vai para uma entrevista. É ela que vai Uhum. trabalhar na empresa no outro dia. Ela precisa sim se sentir capaz de fazer as coisas que a gente está falando que ela é. Então, primeira barreira de todas é a autoconfiança do lado das mulheres, sem dúvida. E aí, do lado das empresas, que eu acho que a primeira barreira também é a empresa, ela esquece que tem o papel dela. Ela simplesmente vai lá
abre uma vaga para mulher, joga no LinkedIn de qualquer jeito e fala assim: ah, ninguém se candidatou, fiz a minha parte. Só que assim, a vaga tá ruim, o benefício tá ruim, o salário tá ruim, a descrição da vaga tá ruim, mas a culpa é da mulher que não se candidata, sabe? Então tem Uhum. essas duas barreiras, tanto do lado da empresa de reconhecer as coisas que ela precisa melhorar, se ela realmente quer atrair mais mulheres, e do lado da mulher também, reconhecer o que que eu preciso melhorar em mim antes de reclamar que uma empresa não vai me contratar no final das contas. Tem que se desempenhar bem no processo seletivo. Se você não for bem no processo seletivo, não adianta reclamar que a empresa não te contrata. Assim como a empresa. Se você não conseguir candidatura de mulheres, não adianta reclamar se você não fez a sua parte bem feita de fazer uma boa divulgação e etc. Então, acho que essas são as duas primeiras barreiras de entrada aí. Uhum. Entendi, entendi. Bom, então pensando assim em dicas, né, para essas mulheres que estão no mercado, que conselho que você daria, né, para as mulheres que querem entrar ou então voltar para o mercado de trabalho? Mais dicas, né? Porque você já deu várias aí, eu já, já pensei em várias aqui, só lembrando dessa fala. Mas o que mais que você diria? Eu acho que o primeiro é reconheça a sua história. Olha para a sua história. E muito nesse sentido de você não precisa ter tido um cargo de liderança para ter habilidade de liderança. Você não precisa ter tido algum cargo que te ensinou sobre adaptabilidade para ter uma experiência de adaptabilidade. Então, reconhece a sua história. Tem um exercício muito bom que a gente faz aqui, que é de construir uma linha do tempo mesmo. Eu nasci em 1992. Então, eu coloco lá 1992 e eu coloco 2024. Onde que eu aprendi alguma coisa na minha vida? Independente de trabalho. Então, por exemplo, quando eu era criança, meus pais se mudaram para 10 cidades. Eu aprendi a ser adaptável quando eu era criança, e eu tinha que fazer amigo todo dia, e eu tinha que estudar em escola diferente. Não é agora que eu trabalho com startup que eu aprendi a ser adaptável. Ainda durante a minha juventude, a gente teve. O meu grande exemplo de liderança foi uma época que foi com um time de vôlei, que ninguém sabia jogar nada, e eu botei na cabeça que a gente ia ser campeão de campeonato, e treinamos e tudo mais. Então, eu não fui aprender a ser líder agora que eu lidero uma empresa. Eu já adquiri isso. E quantas pessoas aprenderam coisas, às vezes perdeu um ente querido na família, precisou segurar a bucha, sabe? Precisou ser resiliente. Então, a primeira dica que eu dou para a mulher é reconheça a sua história. Porque se você ficar esperando ter um cargo oficial para falar que você check adquiriu aquela habilidade, realmente você nunca vai estar pronto mesmo, não. Agora, se você olhar para trás e ver o tanto de coisa que você já passou na sua vida, o tanto de habilidade que você aprendeu com as experiências na sua vida, eu te garanto que ninguém te segura. Seja num processo seletivo, seja numa carreira. Então, a dica master para as mulheres é reconheça a sua história, faz o exercício. Tem hora que vai doer, tem hora que vai ser muito difícil olhar para sua história, mas, cara, bota o fato e a habilidade adquirida. Fato e habilidade adquirida. Você vai chegar lá na frente e vai falar: quer saber? Você sabe quantos anos de experiência de liderança eu tenho? É 14 anos, porque desde que eu era criança, tarará, 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 tarará. Então, acho que essa é a principal dica, porque depois, currículo, você pega um modelo. LinkedIn, você pega um checklist. Entrevista, você pega a lista de pergunta. Não tem como fazer um bom currículo se você não se conhecer muito bem. Não tem como fazer um LinkedIn se você não se conhecer muito bem. Não tem como ir numa boa entrevista se você não se conhecer muito bem, por melhor o modelo que você pegue. Então, o primeiro exercício é esse: volta lá e se reconecta com a sua história, que eu acho que você vai descobrir muita coisa legal. Muita coisa legal mesmo. Gente, sensacional. Acho que essa foi uma das dicas mais incríveis que já passou por aqui. De verdade. Ó, gostei Ai, que muito. bom, que Porque bom. eu sempre me pergunto isso, né? E pergunto também para as entrevistadas, enfim, pergunto por aí isso. Eu falo, gente, mas como? É igual, sei lá, no LinkedIn você vê uma vaga, sabe? Porque eu vivo esse dilema, né? Da empreendedora que você fala. Tem dia que você acorda e fala assim, o que eu tô fazendo, gente? O que eu tô fazendo? Aham, Para quê? Por quê? Vou ver vaga. Vou é procurar isso. vaga. Aí você abre aquele monte de vaga, você pensa, não, eu não sou isso aqui. Não, isso aqui, como é que você tem essa como é que você falou? Não é qualidade, Essa essa, exigência, esse essa é, perfeccionismo mesmo. eu fico olhando, não, eu não tenho nada disso.
não, sabe? Então eu não trabalhei com isso. Se eu não trabalhei com isso, não devo saber fazer, ué, porque, né? Então, muito legal essa dica da gente procurar aí na vida, né? Como que a gente pode agregar. Mas então, a nossa dica cultural para as nossas ouvintes, então, uma dica de o que você quiser aí, filme, série, livro, boa coisa que te inspira, que você acha que pode inspirar também quem está escutando agora. Ai, tem muito boas. Ó, de livro, eu vou dar duas dicas. Um mais direcionado para mulheres e um que eu acho que é para todo mundo. A dica que eu vou dar é um que chama Plano B, que é da Sandra Sandberg. Não sei falar o nome dela direito, não, mas chama Plano B, que ela é CEO do Facebook, ela é uma mulher de grande carreira. E fala muito sobre resiliência, sabe? Sobre se reinventar, sobre a diversidade e tudo mais. Então, Plano B, eu acho que é um bom livro. E um outro livro que eu acho muito bom também chama Oportunidades Disfarçadas. É uma coletânea de história que tinha tudo para dar errado e deu certo. Tipo assim, tipo da Nokia, tipo do Banco Imobiliário, tipo do Abraham Lincoln, que a gente não faz ideia do tanto de perrengue que essa galera passou antes de ter dado certo. Então, Oportunidades Disfarçadas. E é um livro fácil de leitura, no sentido de são coletâneas de histórias. Histórias têm 3, 5 páginas, sabe? Então eu indico muito. E para assistir, deixa eu pensar, um que foi recentemente agora tem na Netflix é Madame C.J. Walker, que é uma Ah, baita história de uma empreendedora. Nossa, vê. é percursora assim, que eu acho que eu indico muito também para ver ali na Netflix. É gostoso de assistir também, então eu É, indicaria é fácil. muito bom, muito bom. É. Bom mesmo. E por fim, então, seus contatos, para quem quiser saber mais sobre você, sobre a Pluri, quiser te pedir umas dicas de negócio, como que faz se inscrever na newsletter, como é que faz? Combinado. Ó, quem quiser me seguir no LinkedIn é Jennifer Coutinho mesmo. Acho que meu nome vai estar aí nas Eu, descrições. É um código, então olha o pois nome. é, eu vou escrever direitinho aqui, né, que aí porque não é uma Jennifer qualquer, gente. Não é uma Jennifer qualquer. Ah, é uma E eu falo porque, Jennifer. assim, gente, sério mesmo, eu falo no LinkedIn. Então, quem quiser me seguir lá no LinkedIn é Jennifer Coutinho. No Instagram é eu mesmo, não tem conteúdo. Eu posto o que eu quiser, então não tem exatamente uma linha de raciocínio, mas vocês podem conhecer muito sobre mim. No meu Instagram é Jenny Coutinho. E aí lá, tanto no meu LinkedIn quanto no meu Instagram, vocês vão achar as redes da Pluri, as redes das candidatas mulher, o que você se identificar mais, vocês podem seguir lá. Tá bom, tô só anotando aqui, acabando de anotar essas dicas. E agora eu só agradeço, Jenny, foi assim, maravilhoso. Nossa, foi muito incrível. Amei as dicas, amei a história, amei a sua história, a história da Pluri também. Foi sensacional. Muitíssimo obrigada pela participação. Ah, eu que agradeço. Conta sempre comigo. Também admiro muito o trabalho que você tem feito. Já estou seguindo lá também tudo. Então Obrigada. espero que seja só o começo de boas coisas que a gente possa fazer juntas ou que a gente possa aí impactar mais mulheres também. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Beijo para você e até. Beijão. Muito obrigada também você que está aqui comigo até agora. Então não deixa de indicar esse podcast para mais pessoas, compartilhar nas redes sociais, no grupo da família, no Zap. Grupo da família no Zap é importantíssimo, gente, que assim a gente espalha informação e conhecimento por aí. Lembrando que para saber mais sobre o projeto podcast, você pode ir lá no site empreendedelas.com.br e seguir o perfil também no Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo @empreendedelas. E também no LinkedIn, pode me seguir, se quiser. Sou eu mesma, Juliana Mendonça. Além do Empreende Delas, né, gente? Tem a página e tem o meu. Bom, eu fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada incrível que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até a próxima!